Paz do Senhor, galera da GP, espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui, eu tô com a Gel e com a Moni, para responder as perguntas do último culto que a gente gravou, o episódio sobre discipulado. Muitas pessoas fizeram perguntas e hoje nós estamos aqui para responder duas mulheres, discipuladora e discípula, aqui. Então, sim, elas vivem isso já há um tempo e têm muita experiência. Então, elas vão trazer clareza através da palavra de Deus para vocês. Então, não perde. Se você fez alguma pergunta, em algum momento ela vai ser respondida. Para começar, querem dar boas-vindas? Sim. Muito obrigada pelo convite novamente. Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais com a minha discipuladora maravilhosa, que eu amo muito. Para mim é uma honra e espero que a gente possa ajudar vocês aí a entender sobre discipulado e viver essa bênção que é, né, Gel? Gente, boa noite para todos. Obrigado pelo convite. E esse é o propósito mesmo, né? Trazer leveza sobre esse assunto. Porque às vezes é colocado uma pressão, até por nós mesmos, né? Mas a gente está aqui para tentar trazer essa leveza, essa tranquilidade, porque o discipulado é tranquilo, não é nada de outro mundo. É bem simples, na verdade. Isso aí. Então eu vou já para as perguntas. Como a gente tem bastante, a gente vai respondendo rapidinho e passando por elas. A primeira que eu peguei aqui, que fizeram, é como saber que você precisa de um discipulador. E quem quiser responder... Vou começar então, aí você me corrige se eu estiver errada. Tudo que eu falar já vai validar aqui, gente. Então, o que eu entendo? Repete a pergunta para mim, por favor. Como saber que você precisa de um discipulador? Eu entendo, a gente estava até conversando sobre isso aqui, que o discipulado, o propósito verdadeiro do discipulado, ele não se trata só de acompanhamento e aconselhamento, né? Mas ele trata também de um crescimento espiritual, um crescimento ministerial. E quando eu percebo que eu preciso ir para lugares aonde sozinho eu não consigo ir, então é hora de eu ter alguém para me acompanhar nisso. Né? Eu entendo que se eu preciso, Deus colocou algo no meu coração, colocou uma palavra, um chamado, uma direção para eu viver, e eu entendo que para viver aquilo eu preciso, e isso é óbvio, isso é na vida de todo mundo, todos nós vamos precisar de ajuda para viver os propósitos de Deus, porque Deus não nos chamou para caminhar sozinhos, né? Então, quando eu entendo assim, eu tenho uma palavra de Deus para viver, um ministério, um chamado ali, e eu preciso de uma pessoa que me auxilie, que me oriente, que me aponte. Eu penso muito na questão de Elias e Eliseu, né? Porque quando Eliseu quis, né? Ele quis receber a unção dobrada de Elias, ele ficava atrás de Elias o tempo inteiro. Então, assim, era um discipulado com propósito ministerial, porque ele queria ser um profeta, e um profeta com o dobro da unção que o profeta anterior tinha, que era o discipulador dele. Então, como você vai saber se você precisa estar em discipulado? O que Deus colocou no seu coração? Quais são os próximos movimentos que o Senhor colocou na sua vida que você sabe que você precisa viver? Você acha que você consegue se desenvolver sozinho, sem auxílio, sem orientação, sem instrução? Eu te digo pela palavra de Deus que não. Então é o momento de você aceitar um cuidado e esse treinamento, porque discipulado é isso, né? É ensino, é treinamento. A gente também vê Paulo e Barnabé, né? No caso de Paulo e Barnabé, Paulo tinha já o viés ministerial, mas o Barnabé também o ajudou, não só ministerialmente, mas a firmá-lo ali onde ele foi chamado, né? Então, como eu sei que eu preciso de um discipulador, eu tô com dificuldade em me firmar em Cristo, eu tô com dificuldade de ser crente de verdade, então né? Eu preciso caminhar com gente crente de verdade para me ajudar, para me ensinar. Muito bom. Aí a pessoa perguntou: sinto que eu preciso de uma discipuladora. Então essa já sabe que sente. Entendeu, Mas né? como acho a pessoa certa? Quer falar, Gel? Bom, vamos só desfazer alguns mitos, né? O discipulado, pessoa certa, a gente meio que coloca meio como se fosse um compromisso assim muito forte, um casamento, né? Não. Como eu sei que é a pessoa certa, aquela pessoa, primeiro, eu tenho afinidade com ela, eu olho para ela assim e eu consigo me abrir, eu consigo falar, eu admiro quem ela é, espiritualmente falando, a unção que ela carrega.
né? Porque somos pessoas, todo mundo erra, todo mundo falha, mas a gente admira as pessoas, né? Então, precisa saber, você admira aquela pessoa e você vai conseguir conversar com aquela pessoa? Então, se sim, por que não tentar? Né? Não precisa assim muito, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma revelação, não precisa tudo isso. Né? Claro, você deve orar, você deve buscar Deus, mas é uma coisa mais simples, uma escolha meio que racional, entre aspas, do que tão espiritual. Às vezes a gente fica esperando uma visão, um sonho, e Deus não vai dar, né? Porque às vezes é o seu líder de célula que está ali com você. Mas é importante você entender quem é a pessoa certa. Uma pessoa que é mais madura, Sim. de preferência mais velha, né? Que tenha mais experiência e que tenha experiência na área que você quer crescer. Uma vida com Deus verdadeira, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente quer ser discipulado por pessoas que ainda estão caminhando, são neófitos, ainda estão precisando de auxílio, de orientação, de apontamento. E por causa de um vínculo emocional, você acha que aquela pessoa pode ser sua discipuladora. E aí se frustram os dois, porque um não vai saber o que fazer e o outro vai ficar esperando de alguém que não sabe o que fazer, coitado. E é importante lembrar que o discipulado, ele pode se tornar uma amizade, normalmente se torna, mas isso depois de muitos anos. É construção. No começo, não é uma amizade. Então, assim, a minha melhor amiga, quero que ela seja minha discipuladora. Depende, se ela tem uma vida com Deus top, ok. Né? Mas se ela também está aprendendo junto, o melhor seria sempre procurar alguém mais experiente, que nem a gente deu os dois exemplos, né? Barnabé era experiente, Paulo não. Depois Paulo se tornou, mas ele não era. Elias e Eliseu a mesma coisa, Elias era experiente, Eliseu não. Então, na Bíblia a gente vê os discípulos de Jesus. Esse crescimento, top, né? E os discípulos aprendendo. Então, precisa ter isso. Tem que ter uma afinidade, mas se já procurar o seu amigo, aquele pessoa muito próxima, também não é tão aconselhável, porque talvez a pessoa vai te aconselhar num ponto de amigo, não como um discipulador de fato. Uma coisa, por exemplo, que acontece muito, e eu tenho um bom relacionamento com a Gel, um ótimo relacionamento. A gente não fala só sobre assuntos ministeriais, muito pelo contrário, a gente fala muito da vida mesmo, compartilha a vida. Mas eu entendo que eu olho para ela e eu reconheço que ela tem algo que eu, em Deus, uma vivência em Deus que eu ainda não tenho. Por isso, eu quero caminhar junto com ela. Às vezes, o meu amigo, ele não vai ter essa vivência. A gente não tá dizendo que é impossível que um amigo não discipule outro amigo, porque isso também é mito, claro que pode acontecer, mas o foco do discipulado não deve ser essa primeira necessidade de, o meu amigo, precisa ser com o foco de, eu quero crescer em Deus, eu quero conhecer mais de Deus, que nem aquele texto que a gente leu na semana passada de Mateus, ele fala que o propósito do discipulado é ensinar a obedecer a palavra de Deus. Como é que eu vou ensinar alguém a obedecer se eu ainda não obedeço? Então, eu preciso já estar andando e vivendo naquilo. Não preciso ser perfeito, porque ninguém vai ser. Mas eu preciso ter uma experiência naquilo para poder gerar esse desejo e ensinar essa pessoa a viver isso. Então, se transforma uma amizade, porque o relacionamento gera isso, né? O vínculo gera essa amizade, mas não necessariamente o seu amigo vai ser seu discipulador. Não sei se respondeu. Respondeu. Às vezes a gente fica enrolada. Né? Parece que eu tô falando um monte de abobrinha. Não, mas respondeu. E isso de procurar, olhar na pessoa, ela chegou em lugares que eu ainda quero chegar, eu acho muito importante. Sim. E é tão legal quando você vive isso. Eu compartilho coisas com a Andressa e é impressionante. Tudo que eu compartilho é como se ela já viveu. Sim. E aí fica tão mais fácil, porque ela pode me aconselhar de uma forma... E você sente segurança naquilo que ela tá falando, porque não é só uma coisa que ela tá te ensinando da cabeça dela. Ela viveu aquilo em Deus e pode te mostrar como em Deus ela venceu ou chegou naquele lugar. Sim. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. É de Deus demais essa visão. Desde que ela seja usada com sabedoria. Pois é. Sem os excessos, né? Sem os excessos. Aí, né, no meio das respostas, vocês já responderam. O meu líder de célula pode ser o meu discipulador? Então, Sim. pode. Com certeza. Por que não posso ser discípulo do meu amigo? Vocês responderam. Tem toda uma questão, mas não é... Não é pode, proibido, exatamente. Não é pode, proibido. né? Você Não pode. pode. Desde que você enxergue no seu amigo esse mentor que ele também pode ser pra você. E a outra pessoa perguntou, meus pais podem ser meus discipuladores?
Devem. Sim, devem ser. Se puder, é muito bom, viu, pais? Qual é, né, o que acontece? Também não é regra, tá? Tudo que a gente tá falando, nada é uma regra. Não, é isso e acabou. Mas quando os pais entendem a responsabilidade que eles têm de formar Cristo nos filhos, automaticamente isso é um discipulado. É verdade. Entendeu? Então, que nem a Yasmin, eu não preciso nem chamar ela de discípula, porque ela é minha discípula. Entendeu? Ela já é, o Miguel é meu discípulo, né? Eles são meu, do Reginaldo, porque é a nossa função como pais em ensinar o caminho que eles devem andar, tanto no exemplo como na palavra. Né? Eu ensino andando e eu ensino falando. Então, já é uma obrigação, né, dos pais fazerem isso. Ah, mas os meus pais não entenderam isso. Posso procurar alguém? Pode, claro que pode, né? E deve até, se não tem isso dentro de casa. Mas quando os pais entenderam isso, e outra coisa importante, e foi criada uma afinidade para isso, ok. Por quê? Quando se trata de filhos, às vezes, na adolescência, os filhos eles tendem a sair de perto dos pais. E para que isso não aconteça, precisa ter um trabalho antes da adolescência. Porque na adolescência, você não perde eles na adolescência, você já perdeu na infância e só mostrou na adolescência. Então, a gente precisa cultivar, é mais responsabilidade dos pais do que dos filhos, porque a gente precisa cultivar isso, essa abertura de coração, eles saberem que eles estão num terreno que eles podem errar, que eles podem pisar na bola, que os pais vão estar ali para ensinar, para acolher, né, e para corrigir também, mas precisa ter essa abertura. Então, lá em casa, por exemplo, nós temos essa abertura. Eles falam com a gente sobre tudo. Já teve coisas que eles esconderam, a gente descobriu, mas a gente descobriu e não foi com um monte de pedra em cima para matar. Não, vamos sentar, vamos conversar. Assim como a gente conversou com tanta gente já, a gente faz a mesma coisa com eles. Então, quando existe esse relacionamento, ok. Mas quando é difícil, eu não consigo conversar com a minha mãe, eu tenho medo do meu pai, a gente sabe que existe todo tipo de família, né? Aí seria aconselhável procurar uma outra pessoa. Mas em via de regra, é obrigação dos pais discipularem os filhos. Que não precisa nem necessariamente ser um discipulador, porque como o Lucas falou muito bem, né, no culto semana passada, sim, existe um presbitério na igreja que está aqui para ajudar a todos os irmãos, sim, né? Então, o adolescente que sente que não tem essa abertura com os pais e não se sente ainda pronto, não se identificou com ninguém para ter um discipulador, ele não precisa se sentir sozinho na igreja. Ele tem líderes, ele tem líder de célula, tem os líderes da GP, tem os pastores aqui na igreja, toda uma estrutura pronta para acolher e abraçar ele para que ele não se sinta assim e tenha a possibilidade de crescer. Qualquer irmão, sim, na igreja, né? Sim, e também não é 880, às vezes tem a abertura numa parte com os pais, mas não tem em outras. Sim. Então, na abertura que tem, vai, e na que não tem, procura alguém, procura um líder para ajudar, para falar, olha, até às vezes, né, a dificuldade é com os pais, eu tô com uma dificuldade assim, o que eu posso fazer? Então tem isso também. Deixa eu fazer uma pergunta para minha discipuladora. Mônica. Não, você como uma mãe que discipula a sua filha, se ela decidisse ter uma discipuladora, como isso seria para você? Ela já teve, né? O Miguel tem, né? O Miguel tem o Fábio, que é o que já teve aqui com a gente. E a Yasmin já teve uma época, e aí depois ela mesma decidiu não ter mais. Mas para mim foi tranquilo também, porque eu sei que às vezes pode ter assunto que não se sinta confortável para conversar comigo e queira conversar com outra pessoa e tá tudo bem, né? Foi legal porque no discipulado dos dois ali, né? Eles levavam as coisas, mas depois, num determinado momento, eles traziam para mim. E aí eu falava, e o que a pessoa falou, né? Falou, tá certo, filho, é isso mesmo. Né? Então você acaba afirmando e confirmando aquilo que a outra pessoa falou, se teve coerência, né? E normalmente, graças a Deus, teve. Mas como tranquilo. Mãe, assim, você entende que é sadio que nem a Yasmin tem 16, né? 17? Sim, 16. 16 e outras que tem 17 aí. Eu estou lidando com algumas jovens que querem discipular, mas os pais não estão tão a favor disso ainda. Não, eu acho que tem que deixar. Né? Que querem discipular.
querem viver o discipulado, querem ser com outra discipuladas. pessoa. Isso. Entendi. Não, tem que deixar. Não, na minha opinião. A gente, tá? claro, eu oriento a obedecer aos pais, obviamente, né? Porque é o que a palavra Sim, diz. sim. Mas, assim, para os pais mesmo terem esse coração aberto também para entender, né? Sim. Que às vezes existe essa necessidade na vida do adolescente. Com E o adolescente certeza. que sentir isso e o pai entender, é bom o pai Sim. abrir o coração também, né? Sim, a gente tá. E o adolescente que não quiser porque tem uma mãe como você também, tá tudo Yasmin não certo, quis né? mais. E quando ela saiu do discipulado que ela estava, eu falei que você vai para outra pessoa, o que você pensou sobre isso? Não, mãe, não, vou ficar com você. Você já tá me ajudando, eu acho que não, ela não viu necessidade, mas se ela visse Enxergar. necessidade, ok. Né? Porque a gente tem que dar essa liberdade. Né? E esse crescimento, né? Porque como isso é o que eu penso, que a visão do discipulado também, essa questão de ministerial, às vezes o adolescente ou o jovem ali, adolescente, né? O jovem maior de idade, ele vai poder tomar as decisões dele, mas o adolescente entender que precisa viver um crescimento, ele pode procurar uma pessoa Claro, ali, né? deve. Do ministério, da Sim, célula, né? sim. Ele pode, né? E em qualquer aspecto, mesmo que seja para aconselhamento pessoal da vida, pode, não tem problema. Porque a gente tem que ser aberto, né? A gente tem que deixar. Os filhos não são nossos. Senão a gente tem que tomar cuidado como pais, porque às vezes a gente quer controlar a vida dos filhos. E nós não fomos feitos para controlar. No começo, quando eles são pequenos, nós ensinamos com força, segura. Na adolescência, a gente começa a soltar para que eles possam viver o que Deus tem para eles na juventude. E posso falar só a mesma coisa? Claro. Rapidinho. Sobre discipular os filhos. Eu acho importante uma coisa que eu estava pensando. Nós precisamos, como pais, buscar a Deus a respeito dos nossos filhos. Então, Deus, o que o Senhor tem para a vida do Miguel? Deus, o que o Senhor tem para a vida da Yasmin? E baseado naquilo que Deus vai colocando no meu coração, eu vou... E que eles me falam que Deus está colocando no coração deles, eu vou ajudando eles a caminhar esse caminho. Né? Então, a Yasmin, ela teve revelação do propósito, do chamado dela antes que Deus falasse comigo. Falou com ela. E eu assustei. E aí eu falei, não, filha, vou te ajudar. Só que eu, no meu coração, precisava entender se era gases, né? Como diz a Thaís, ou se era real. E eu fui buscar Deus e Deus falou comigo. Não, o que eu falei para ela tá certo. Eu falei, então, Deus, me ensina a ensiná-la a caminhar em direção a esse chamado. Uau. Então, tudo isso é responsabilidade dos pais, né? Se os pais talvez abrissem um pouco o coração para receber isso, poucos jovens iriam querer ser discipulados por outras pessoas. Porque eles iam encontrar nos pais uma pessoa que está guiando e não que está controlando. Né? Guiar é diferente de controlar e a gente precisa... no discipulado também, né? Sim, com outra sim. pessoa. Às vezes o discipulador, ele quer controlar o discípulo. Não, ele guia, ele leva aquela pessoa até Jesus. Aí já não é um discipulado saudável se for... Sim, não, Muito aí é bom. excesso. Eu amei a Letícia, eu assisti, eu amei a Letícia falando. Falei, fala, Jeová. Foi muito bom. Outra pergunta. Como saber se a pessoa é confiável para me abrir? Fala tu agora. Como saber se a pessoa é confiável para abrir? Eu acho que, assim, confiança é uma coisa que você constrói. Sim. Eu, como boa melancólica que sou, não sou fácil de abrir o meu coração com ninguém. Tanto que eu tenho uma estratégia, né? Que quando eu não quero falar alguma coisa, eu evito a Gel na igreja. Porque eu já aprendi, assim, ela já conseguiu conquistar tanto a minha confiança no meu coração, que se ela parar e falar como você tá, eu abro a boca e não paro mais de falar. Entendeu? Então, quando eu não quero falar, eu fujo dela na igreja. Mas é isso acontece por conta dessa construção de anos que a gente... vive, né? E eu acho que você precisa dar oportunidade para construir essa confiança, né? Você vai abrir sua vida para alguém que você não conhece de cara? Não. Óbvio que não. A gente tem que ser sábio, tem que ter, né, inteligência emocional, proteger o nosso coração. Então, construa um lugar onde você vai ver que essa pessoa é confiável e você vai ver que você pode se abrir naquela relação. Se porventura você perceber que não existe, né, que essa pessoa não é tão confiável quanto você imaginou, coloca isso diante de Deus, pede para Deus preparar ou uma cura ou uma outra pessoa para você se abrir e andar, né? E se porventura ainda assim você abrir o seu coração e houve uma quebra de confiança, primeiro, pela palavra de Deus, libera perdão, para isso não ficar preso dentro do seu coração, para isso não ficar
não se tornar uma raiz de amargura e começar a amarrar a sua vida de tal forma assim que você não consiga mais confiar em ninguém. E tome uma decisão que seja saudável para sua vida espiritual, né? Como a Gel falou, a gente não pode ser tão místico e tão emocionado na questão do discipulado. Houve uma quebra de confiança, houve alguma situação com o seu discipulador em que deu um problema. Procura uma liderança para te ajudar, resolve, conserta aquilo. E se não houver jeito de manter o discipulado, só romper e viver isso com outra pessoa. Seguir a vida, né? É isso mesmo. Eu lembro que quando eu fui pro discipulado da Thaís, eu tinha muito problema de abrir a minha vida. E aí ela falou para mim, me testa. Ela falou, me testa. Começa a contar coisas para mim que não tem problema vazar. E foi o que eu fiz. Eu comecei a contar coisas para ela que não tinha problema vazar. Uhum. E eu fui construindo essa relação de confiança até que chegou um ponto que a Thaís sabe tudo, né? Chegou um tempo que eu falei, Thaís, então já agora que eu confio, eu quero abrir tudo que eu já fiz na vida, que já até foi perdoado, já foi resolvido, mas eu quero que você saiba quem eu sou verdadeiramente. E a Thaís sabe de toda a minha vida. Tudo que eu fiz e tudo que eu faço, às vezes, né? A Gel sabe de tudo da minha mandei vida. mensagem, Thaís, pequei. Pera aí, vou confessar o pecado aqui, porque eu não quero deixar na luz. Já tem envergonhado. Então, não quer que o demônio saia da pessoa e vá pra você. Mesmo, essa confiança é construída e teste a pessoa. Conte coisas que se vazar, não tem problema. A gente precisa ter no coração que as pessoas vão falhar conosco, podem falhar conosco, Sim. né? Ninguém é perfeito. E às vezes as pessoas endeusam o discipulado, sabe? O discipulador, torna o discipulador um semideus, onde se ele errou, meu Deus, eu não sei nem o que eu vou fazer da minha vida mais se o discipulador erra. E isso é injusto com o discipulador. Porque eu já vi e já vivi isso de me sentir muito culpada. E não era nem por causa de mim, era porque eu estava pensando mais no outro do que em mim mesmo, sabe? Então, isso não é errado, porque isso também é um princípio cristão, mas no sentido de não saudável, sabe? De realmente inverter os valores dentro da mente. E isso faz mal também pro discipulador. Porque aí quando a gente erra, a gente acha que não tem perdão e aí, nossa, é o fim da picada. Ninguém nunca vai confiar em mim. Isso não é verdade. O Senhor restaura todas as coisas, Sim, né? Com certeza. E a gente é humano, gente. É humano. Sim. E quando você caminha em discipulado, vida na vida, inevitavelmente você vai conhecer mais a pessoa. Sim. Você vai ver possíveis erros que você não veria não caminhando com ela. Com certeza. Isso é uma verdade muito absoluta, porque desde que eu comecei a mudar a minha mente a respeito disso, eu tinha, assim, muito medo de mostrar quem eu era. Né? Então, eu sempre fui muito quieta, muito centrada e não sei o quê. Mas, assim, em alguns momentos eu sabia que aquilo ali era eu colocando uma máscara para me proteger, para que as pessoas não vissem quem eu era de verdade, vissem o que eu queria mostrar. Quando eu saí dessa escravidão, principalmente no discipulado, quando eu saí dessa escravidão e comecei a mostrar quem eu era de verdade, as minhas vulnerabilidades, principalmente, o meu relacionamento com as minhas discípulas melhorou muito. Porque elas falavam, eu lembro assim, quase que unânimes, elas falavam assim, quando você mostra quem você é, eu sinto que eu também posso ser quem eu sou. E isso abriu um caminho para essa confiança, para essa transparência, porque aí ela sabe que nem como a palavra diz, né, que Jesus, ele é aquele sumo sacerdote que se compadece, né, que consegue entender as nossas fraquezas. E quando a gente vive um discipulado onde eu mostro que eu sou vulnerável para a minha discípula, ela também sente que ela pode ser vulnerável e isso gera cura para mim e para ela. Sim, né? A humanidade, né? A nossa humanidade, ela precisa ser mostrada. Ninguém é super santo, ninguém... Porque também é perigoso não se mostrar e você passar uma santidade que não existe. Entendeu? Que ninguém tem. Então a gente precisa ser transparente, né? E fica difícil essa confiança se abrir também com alguém que Sim. parece que... Que é inatingível, né? Nunca vou conseguir ser como você, querido. Nem sabe da missa um terço, né? Traz também entendimento, né? Porque às vezes o discípulo, ele
tem a tendência de sugar o discipulador, né? E, o meu discipulador não tem tempo pra mim, meu discipulador não cuida de mim, não me liga. Não... Amado, você sabe como que tá seu discipulador? Às vezes ele tá passando por um problema grave, às vezes ele tá passando por uma situação difícil. Por isso que, de repente, nesse momento ele não tá acessível. Então, a gente precisa também entender um ao outro, porque é um relacionamento, né? E relacionamento exige essa troca. Então, teve algumas outras perguntas de confianças, mas como chegar na discipuladora e falar que não está dando mais certo? Se a pessoa tem alguma dificuldade, ela pode procurar alguém para ajudar? Como que vocês enxergam? Olha, em aconselhamentos que eu já tive a respeito disso, eu acho que assim, o caminho da honestidade é o melhor. Pressupõe que o discipulador, ele, por ser uma pessoa mais madura, mais entendida espiritualmente, ele também vai entender que naquele momento aquela situação, aquele relacionamento acabou. E então eu acredito na transparência. Eu acho que o dia que eu chegar pra Gel, provavelmente nunca vai acontecer, mas o dia que eu chegar na Gel e falar assim, Gel, não tá dando mais, ela vai entender. Porque, gente, ninguém é dono de ninguém. O discipulado também não gera esse compromisso. Não tem uma aliança de discipulado no dedo, né? Pra você não separar mais. Então a gente precisa ter, como você falou no começo, leveza para resolver essas coisas e maturidade. O discipulador que eu vi, que o discípulo quer caminhar com outra pessoa, querido, não é seu discípulo, é discípulo de Jesus. Sim, caminha com quem quiser. Aceita. Na verdade, se a gente conseguir gerar pessoas, e a missão quando eu pego alguém para cuidar assim, eu tento fazer isso, né? Tanto que eu não tenho ninguém muito apegado. Porque a nossa ideia é gerar Jesus e a pessoa com Jesus viver. Né? Até a gente falou do filme O Quarto de Guerra, que eu acho que é um filme maravilhoso. Tremenda. E aquele filme fala o que é o discipulado. Aquela senhora discipulou aquela mulher e depois no final ela falou, agora você vai lá e vai fazer isso com outra que eu vou fazer com outra. Né? Porque senão a gente fica preso a sempre as mesmas pessoas e não tá mais frutificando. Né? Então tem isso. Eu lembro que tem uma amiga minha muito, muito querida. Como que a gente começou o nosso discipulado? A gente começou no berçário, Miguel era bebê, ela tinha uma filha bebê, e nas amamentações a gente começou a conversar. E na época a gente tinha tempo, então a gente combinou de uma vez, ela era nova convertida, eu já estava há mais tempo, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos ler os evangelhos junto. Então a gente lia 7 capítulos da Bíblia por semana e sentava uma tarde para conversar sobre isso. E a gente fez isso, acho que praticamente 1 ano, ou até mais. Foi um tempo muito bom e consolidou ela na fé. Já passamos por tantas coisas, hoje ela não tá nem aqui mais, ela tá congregando em outra igreja. Mas nós somos ainda amigas, somos próximas, temos um respeito, um carinho. Eu sei que se eu ligar e falar, eu tô precisando de ajuda, ela vai vir. Se ela ligar, eu largo o que eu tô fazendo e vou ajudar. Então, criou esse relacionamento. Mas como que foi? Como que começou o discipulado? Lendo a Bíblia junto. Né? Então, é leve, não precisa ser algo pesado, não precisa ser místico. Pode ser leve. Né? Não é mais, eu não quero, não vou mais ficar aqui nessa igreja, eu vou trocar amém, vamos orar, e amém, tá tudo bem. Né? O importante é que aquela pessoa está com Cristo. E é isso que a gente tem que entender. O que é o discipulado? Formar pessoas para Cristo. Então, a Mônica está comigo hoje, mas daqui a um tempo ela vai alcançar outros patamares que talvez ela precise caminhar com outras pessoas. Glória a Deus. Vai continuar sendo minha amiga, minha filha espiritual. Né? Se ela gritar, ela sabe que eu vou socorrer e tá tudo bem. Né? Então, o discipulador tem que ter essa maturidade. Muitas vezes é difícil porque o discipulador não tem essa maturidade. Ele tem uma possessão dos discípulos e isso é mal, como bem a Letícia disse no sábado. Isso não é discipulado. E às vezes acaba o propósito, às vezes não é nem mágoa, não é um problema. Não. Perdão. É um propósito que se encerrou. Tá tudo bem, né? As coisas têm um tempo, tem duração. Acabou. Acabou. Perfeito. São 2 práticas. Já respondeu, vou só passar a pergunta para a pessoa se sentir respondida. Mas tenho medo de me abrir, como posso mudar isso? Testa, né? Testa. Esse negócio de testar foi muito bom. Tenho extrema dificuldade em me abrir, como fazer isso funcionar ou mudar em um discipulado. Testa. Testa. E aqui mais uma
mais uma pergunta. Minha primeira discipuladora apenas parou o discipulado. Como posso deixar esse medo de ser largada novamente e confiar em alguém? E conseguir, de fato, me abrir? Isso é triste. Eu sinto muito por isso ter acontecido com você. Talvez a sua discipuladora ou discipulador tenha se frustrado ou tido alguma situação pessoal dele com Deus que ele não soube lidar naquele momento. Mas, se você tiver a oportunidade, meu conselho prático para isso, vou dar um conselho prático. Se você tiver a oportunidade de ir até essa pessoa e colocar um ponto final para que o coração fique em paz, né? Sim. Faça isso e comece a orar. Se você ainda tem o desejo de caminhar em discipulado com alguém, comece a orar pedindo para que o Senhor te aproxime de pessoas maduras, pessoas em que você vai poder viver isso novamente, porque Deus pode fazer e vai fazer isso se você pedir. Amém. Amém. Tem que ser... Às vezes a gente tem que ser prático, né? Juntou duas práticas. O podcast vai ficar super prático. Não, tá ótimo. A gente tá conseguindo responder todas aqui. Glória a Deus. Como saber se está na hora de trocar discipulado? Então, o propósito acabou. É o propósito, exatamente. É como... E a gente tem que ter bastante entendimento a respeito disso, porque... eu tenho medo das pessoas tratarem também o discipulado como uma coisa banal, né? Não é. Mas, hoje eu quero caminhar com a Gi, aí amanhã eu já não quero mais, agora eu vou caminhar com a Laís, e depois eu não quero mais, eu vou caminhar com a Gel. Isso é ruim para o seu caráter. Mas, assim, debaixo desse entendimento de que o discipulado, ele existe com um propósito de crescimento e ensino, e essa vivência, esse convívio que amadurece a gente em Deus, quando você sentir que o propósito acabou, você pode buscar em Deus o que fazer agora nesse novo tempo para esse propósito que ele colocou. Aí se for da parte de Deus, né, da vontade de Deus, te indicar para um novo lugar, para um novo discipulado, ele vai mostrar. Porque mesmo se ficar trocando a cada... hoje eu sou discipulada pela fulana. Ela pisou na bola, não me cumprimentou direito. Não quero mais. Aí vou para outra. Você não vai criar vínculo com ninguém. Não nem tempo de você contar as coisas. Então, não nem de aprender nada com ninguém, né? Não é esse o propósito do discipulado, né? Então, quando a gente fala que não tem problema a troca, é para tirar o peso. Mas isso não pode se tornar leviano, né? A Bíblia fala que dele nos deu um espírito de equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Então, em todas as áreas da minha vida, eu preciso ser equilibrada. Inclusive no meu discipulado. Perfeito. O discípulo vai atrás do discipulador até que ponto? Até quando ele quiser. É que às vezes eu penso assim, por que eu não iria atrás do meu discipulador e por que eu colocaria um limite a respeito disso? O que a gente quer dizer com o discípulo vai atrás do discipulador? Será que é porque o discipulador não está interessado na vida do discípulo? Se for esse o caso, então você precisa medir se existe um relacionamento, se vale a pena continuar com isso. Agora, se você quer aprender com o seu discipulador, então você tem que ir atrás dele o tempo todo. Em todas as oportunidades, né? Sim, estar onde ele está, viver, né? Poder aproveitar daquilo que ele vive, daquilo que ele tá derramando sobre a igreja, por exemplo, tá? Sempre onde você puder estar, você esteja, né, Gel? Sim. Que nem no começo do discipulado, com a Thaís, eu não largava do pé dela. E onde ela ia pregar, me leva, porque eu queria aprender muito com ela. Né? Já aprendi muito, ainda tenho muito para aprender, mas eu preciso dividir o espaço, né? Com as outras. É bom. Então a gente vai revezando. Mas sempre que ela prega, sempre que ela tá fazendo algo que eu posso estar junto, eu quero estar para aprender. Eu compartilho do mesmo sentimento deste lado de cá. Então, acho que assim, se o problema for orgulho, porque eu quero que o meu discipulador fique atrás de mim, então você precisa vencer esse pecado em Deus e entender que é você quem está aprendendo. Sim. Então, é você quem tem que ir atrás. O discipulador também tem que ter a sensibilidade de dar oportunidade para o discípulo crescer e acompanhá-lo também. Tudo é uma questão de maturidade para o discipulador, principalmente, para ele entender a posição dele dentro dessa estrutura. Agora, se a questão é sobre essa questão de não ter relacionamento do discipulador realmente não
estar próximo, não dar atenção, não proporcionar esse tempo de ensino e crescimento, então talvez precise rever isso. Né? Existe muita gente de Deus aí na igreja que pode proporcionar esse crescimento para os irmãos, né? Sim. É que às vezes a pessoa acaba procurando a pessoa que está mais em evidência, mas existem muitas pessoas que não estão em evidência e são sensacionais. São maravilhosas, pessoas de Deus. Verdade. É que às vezes o discípulo espera talvez que o discipulador marque o tempo com ele. E às vezes isso não pode acontecer por alguma correria da vida, alguma coisa, né? O discipulador não está lá, vamos marcar um tempo, querido. Mas eu enxergo também que o discípulo ele é o maior interessado. Eu também enxergo assim. Sim. Eu, como discípulo, eu sou a maior interessada. Mas a gente também comentou no sábado que não é necessariamente a estrutura de uma conversa tete a tete. A gente o discipulado é também caminhando junto, indo pra onde tá pregando, né? Tudo. Sim. Mas se eu preciso, eu vou marcar, não vou ficar esperando a minha discipuladora marcar um tempo comigo, né? Aí teve outra pessoa que colocou assim. Ih, peraí que eu perdi. Ultimamente estou sentindo que não estou vivendo um real discipulado. Já conversei com o meu discipulador e o sentimento persiste. Como devo prosseguir? Então, talvez encerrar em algum... Se você conversou, não chegou em nenhum acordo, nenhum entendimento a respeito disso e as coisas continuam... Só realmente o que você falou de colocar um ponto final é algo muito bom. Eu acho importante. Uma conclusão, né? Até para nossa mente entender a nossa alma, entender e em respeito, em honra. Porque assim, às vezes não está mais acontecendo, mas já aconteceu. Já foi uma bênção. Então a gente precisa honrar aquilo. E também, nesse caso, eu acho que também vale procurar um conselho. Com algum líder, alguém para perguntar o que é o real discipulado. Porque às vezes a visão daquela pessoa pode estar distorcida a respeito. E vai repetir. Então talvez nunca vai ser suficiente, porque existem coisas por trás disso, né? Então acho que também vale procurar um conselho. O que é um discipulado? Mas como você enxerga o discipulado? E quem está aconselhando vai perguntar o que você pensa a respeito do discipulado. Porque daí vai ajudar a ajustar aquela visão. E às vezes não é que não está fluindo, né? Às vezes é a visão que está distorcida. É uma hipótese só, porque a gente não está com a pessoa para perguntar, né? Sim. Muito bom. Deus colocou um amigo mais novo em minha vida e temos nos aproximado muito. Tenho ajudado com alguns problemas pessoais dele. Como posso virar um discipulador? Acho que a gente falou um pouquinho sobre isso no começo, né? Pode se tornar um discipulador, não tem problema. Desde que, primeiro, você entenda que você já tem estrutura para isso, né? Vamos só bater na tecla que o discipulador tem que ser uma pessoa mais madura. Talvez nem tanto a idade, mas ela tem que ser uma pessoa de mente madura. Madura na fé, Madura na fé. Então, ela é uma pessoa que ela já tem uma vida em Deus boa. Aí ela discipula. Enquanto ela ainda está patinando na vida dela com Deus, ela continua sendo cuidada, né? A gente passa para cuidar quando a gente já tem uma estrutura para isso. Porque senão é ferida na certa. Né? Dá ruim. Dá muito ruim. Então, precisa... Você pode discipular, pode evoluir para um discipulado? Pode. Não tem, que nem a gente falou, não é uma regra. Mas se você realmente já estiver maduro, né? Se não, tá ajudando ali em algumas questões, ajuda no que pode. No que passar disso, vamos procurar ajuda? E vai junto procurar ajuda. Não precisa ser necessariamente um discipulado. Pode continuar sendo uma amizade, né? E continue ajudando, sim. E também tem que ver se a pessoa que ela tá ajudando realmente quer ser discipulada por ela, né? Tem que descobrir isso também. Sim. Porque às vezes a pessoa só tá querendo um amigo mesmo. Sim. Né? Só tá contando com... Tá tudo bem, continua sendo amigo. Nem tudo precisa virar discipulado. Como saber que estou pronto para discipular alguém? Então, eu vejo que eu estou mais madura, já passei por algumas coisas, já tenho uma vida com Deus. Sim, é maduro na fé, né? Estar maduro na fé ali. E provavelmente você que quer discipular já tem um discipulador. Pergunta a opinião do seu discipulador, porque ele te conhece. Se você vive um discipulado verdadeiro, ele vai dizer pra você, olha, eu acho que você tá pronto pra começar a acompanhar os seus irmãos mais novos, a apontar ali eles pra mais perto de Deus, ou não, você tá tendo dificuldade nessa área, a gente precisa ainda vencer essas situações aqui juntos, em Deus, e aí você vai estar pronto. Sim. Né? Ótimo.
Quantos discípulos no máximo posso ter? Acho que você falou um pouco no sábado. Foi. Todos. Quanto que você der. dá conta, né? Quanto der. Quanto você der conta. Na minha estrutura nova, eu tô dando conta. Tenho 12, tá tudo certo. Tá ótimo. Vai ver, por enquanto está fechado aqui. Mas é o quanto dá conta, né? Não, Se não dá pegue conta de pessoas... 3, é 3. E não tem problema. Um. E não tem, um é melhor do que o outro, não. Não. É a sua vida, é a sua estrutura, é o que você dá conta. Não tem uma regra sobre. Não aquela premissa de quanto mais discípulos, melhor eu sou como discipulador. Isso é uma mentira do diabo para enganar as pessoas, para que elas não sejam cuidadas. Porque aí abraça todo mundo e, como o Diego da Sabrina disse, abraça, mas não aperta, né? Então, acaba que ninguém está sendo cuidado, ninguém está sendo ensinado, ninguém está sendo apontado para o propósito. E só gera feridas no coração das pessoas, né? Porque expectativas são criadas quando você vive um discipulado, né? E assim também, no tempo, né? Que nem, por exemplo, se você tem uma quantidade de discípulos, mas elas já são todas maduras, elas já caminham sozinhas, você só tá ali como um suporte, você tem espaço para mais. Então, a quantidade é meio relativa quando a gente pensa nisso. Sim. Né? Então, não, eu vou pegar um novo para cuidar. Uma pessoa que eu vou ter que investir tempo. Mas as outras, elas já estão bem? Elas só... Na hora que precisa de um socorro, você vai, mas normalmente caminha bem. Eu posso pegar esse mais novo para cuidar, porque eu tenho condição. Né? Então, não é nem a questão da quantidade, mas é o quanto de tempo eu posso disponibilizar para aquele discípulo que está chegando. Agora, se eu já tenho, eu tô com 5 adolescentes, tô cuidando de 5 adolescentes. Meu Deus, socorro, fica no 5. Não dá, né? Cuida bem deles, né? E aí depois, quando eles já estiverem encaminhados, aí você abre espaço para mais. E isso acho que é uma questão importante na hora de você também procurar um discipulador. Se você vê que é uma pessoa que tá com muitas pessoas... Por mais que você queira tá em evidência, muito... você quer, porque aquela pessoa tá em evidência. Mas se ela não vai ter o tempo, você não vai conseguir viver o real discipulado. Não é isso? Porque, gente, vamos falar a verdade aqui, né? Infelizmente, é difícil você falar não. Sim. Porque o não é normalizado. Né? O não é uma coisa que, se você fala não, você não me quer, pessoal, você tá me ofendendo. Por mais que você fale, amado, eu tô sem tempo, olha, eu não consigo agora. Por mais que você seja o mais doce possível, a outra pessoa, a pessoa que veio pedir, ela vai se sentir rejeitada, ela vai ficar ofendida. Então, é uma questão muito delicada, sabe? Não é fácil, assim, pra gente falar, não, infelizmente, não é simples assim, entendeu? Porque é o coração que a outra pessoa tá trazendo. Então, eu acho que a honestidade, falar, olha, eu tenho bastante gente para cuidar, tal, tentar mostrar realmente a verdade, o porquê que você não está aceitando aquela pessoa, ou de repente não tá num momento bom da vida, olha, eu não tô num momento muito bom da minha vida, eu preciso cuidar um pouco da minha saúde e tal, então eu não vou poder aceitar agora. Ser transparente. Sim. Mas nunca vai ser fácil. Não é uma tarefa fácil você falar, ai, amado, não posso. Eu mesmo tenho muita dificuldade de fazer isso. Eu faço, mas eu tenho dificuldade. E depois eu fico preocupada se eu magoei o coração da pessoa, entendeu? Tá vendo que doce essa mulher, gente? Não é tanto. Mas a gente se preocupa com o próximo, né? Porque a pessoa tá trazendo, ela tá confiando em você. Sim. E ela quer caminhar perto, porque acaba admirando, né? Sim. Mas a transparência, né, a honestidade é o melhor caminho mesmo. É melhor para a pessoa saber que ela vai poder contar com você como irmã em Cristo, do que assumir um discipulado e ela se frustrar porque a gente não tem condições de dar a atenção que ela merece e precisa, né? Isso mesmo. Sim. E a última, pra gente encerrar. Se eu não sou obrigada a ter um discipulador, porque o Lucas trouxe essa questão, eu acho que foi depois disso, eu não vou poder discipular? Ai. Olha, segundo o que nós ouvimos, para você discipular, você precisa ser discipulado. Por que eu tenho que ser discipulado? Porque, querendo ou não, o discipulado, ele é uma prática que você vai aprender para depois aplicar. Lógico, nós aprendemos com a palavra, mas a gente também aprende com as pessoas. Né? Então, não é que você nunca vai poder discipular, mas não é aconselhável pelo fato de você não estar sendo olhado de perto. Porque, que nem a Mônica falou, eu não tô bem, eu desvio da Gel. Quando a gente começa a conhecer, você olha pra pessoa, você fala,
não tá bem. Aí ela me caça. Você entendeu? Aí você vai até a pessoa, tá tudo bem? Existe um cuidado mais próximo, porque conhece melhor. Ah, mas qualquer pessoa na igreja pode perceber que eu não tô bem. Pode. Um profeta pode vir falar comigo? Pode. Tudo pode acontecer. Deus move céus e terra. Mas quando você tem um discipulador é mais rápido o negócio, né? E isso protege, né? E até também veio uma questão para mim que eu não sei resolver. Para onde eu vou levar isso, meu Deus? Né? Então eu preciso ter aonde levar, não dar nome, né, às coisas, porque o discipulado é sigiloso. Nem o marido, nem ninguém vai saber. O que você falou fica só com a pessoa e com mais ninguém. A não ser que ela te dê autorização para compartilhar. Mas precisa ter essa cobertura. Não vou falar que nunca vai poder, mas eu não aconselho. Agora eu vou deixar a Mônica falar. Assim, com todo o amor do meu coração, em nome de Jesus, me entendam muito bem. Mas se a gente for ser muito racional, não faz sentido. Eu quero ter alguém abaixo, e eu tô fazendo entre aspas aqui, de mim, mas não quero ninguém acima de mim. Sim. O coração tá com um problema aí. Sim. Então, assim, por que você quer cuidar de pessoas, mas não quer ser cuidado? Por que você quer treinar pessoas, mas não quer ser treinado por ninguém? Aonde que biblicamente isso faz sentido? Sim. Não faz. Pra mim, não faz. Então, se você que fez essa pergunta estiver passando por esse dilema, primeiro, eu disponho a minha vida, você pode vir conversar comigo e a gente tratar sobre isso aí, tentar chegar num senso comum, mas abra o seu coração para ser ensinado e ser cuidado. Nós precisamos disso. É bom, gente. O discipulado é bom, sabe? Ele é efetivo, ele faz diferença na nossa vida. Eu caminhei com pessoas que me ensinaram o caminho do secreto. E se eu hoje vivo no secreto, é porque foram pessoas que me ajudaram a chegar lá. Sabe, por muitas vezes eu tive muito problema com identidade, na questão de não entender o valor que eu tinha perante o Senhor, não com as pessoas, mas perante Deus, né? E se a gente não se entende com Deus, a gente não se entende com as pessoas. E a Thaís, ela foi me ajudando, não falando quem eu era, mas me orientando a como buscar em Deus quem eu era. Entende? É diferente de eu dar a receita pronta. Mas ela me orientou a como chegar num lugar onde eu encontraria respostas. E Deus foi tratando isso no meu caráter, né? Às vezes eu tenho uns tropeços, mas aí eu lembro e eu volto. Porque é muito importante a gente ter essa pessoa que nos ajude, nos direcione, né? E também, gente, abrindo aqui, é muito importante você ter alguém que você pode confiar e confessar os seus pecados. É bíblico isso, confessar os seus pecados uns aos outros. Para sermos curados. Né? Eu posso procurar um presbítero, uma liderança para confessar? Claro que pode. Né? Mas é bom, sabe? É bom. Eu quero dizer assim, não desmerecendo nada, nem ninguém, nem nenhuma função, mas ter um discipulado é uma coisa saudável. É uma coisa leve. Nada mais é do que duas pessoas que estão caminhando em direção a Cristo. Eu estou caminhando em direção a Cristo e a Mônica está indo para o mesmo lugar, né? E nós estamos indo juntas, é isso, né? Então, é bom, né? Mas eu não quero ter um discipulador. Tudo bem, às vezes foi ferido, tem alguma coisa Exato. aí. E, que nem ela falou, a gente se dispõe para ajudar, para conversar, para orar, para ouvir, mas vamos abrir o nosso coração para isso, né? Eu sei que já passamos por tantas formas de discipulado, já aconteceu de tanto jeito, mas eu não sei se é porque eu vivo um bom discipulado com a Thaís, né? A Mônica comigo já caminha há tanto tempo, que pra gente não é um bicho de sete cabeças, sabe? Não é uma coisa louca. Na verdade, faz todo sentido viver isso. Faz todo sentido eu ter alguém. Sabe, faz todo sentido eu de repente estar numa crise. A Thaís que fala, eu gosto dos seus áudios porque você tá na crise, mas você já entrou na crise, já resolveu, já saiu e tá me contando. Entendeu? Porque resolvido. Porque não é uma questão que eu preciso da Thaís para me resolver em Deus. Não, eu vou até o Senhor, mas depois eu levo para ela o que veio, o que aconteceu. E isso é muito bom. Isso para mim isso é saúde, saúde espiritual, saúde emocional, né? Então isso é muito bom. Últimas palavras, eu aconselho, viva um bom discipulado, né? Encontre alguém,
né? Não precisa ter pressa, não precisa ser atropelado, faça os testes, mas viva isso, porque é bom. É muito bom. E é bíblico também, E né? viva isso sem mistificar o discipulado, mas querendo viver o que a Bíblia aponta para discipulado verdadeiro. Então não vai ter erro. Sim, é certeiro. Que demais. Gente, quanta sabedoria. Eu acho que vocês trouxeram realmente, como a gente começou o episódio, a leveza pro assunto. Ai, glória a gente Deus. tá aqui, Que mas bom. pra mim foi assim, excelente. Glória a bem Deus. práticas, bem diretas. E todas as perguntas a gente passou por elas. Amém. Então acho que as pessoas que tiveram alguma dúvida vão agora sair mais leve. Tomara, querido. Ai, em nome de Jesus. E nós estamos aqui. Sim. Pode procurar qualquer uma de nós, né, Gel? Sim, com certeza. Quem quiser falar com a Gel, gente, isso aqui é um posto de sabedoria. Fala com ela. Essa Mônica é exagerada, Não mas eu tô sou. à disposição. E eu sei que ela também tá, assim como, né, toda a liderança da GP, meu marido, Biel, todo mundo tá. Sim. A gente tá à disposição. Para servir e amar. Amém. Obrigada por vocês participarem e obrigada por trazerem clareza. Obrigada a Obrigada você, pelo linda. convite. Foi muito bom. Até o próximo GP.